Salve, salve nação, tudo bem com vocês? Canal Leandrão Flá chegando aí no finalzinho desse domingo aí para a gente fazer uma análise de jogo. A derrota de ontem, né, do Flamengo aí para o Cruzeiro. Cruzeiro 2-1 aí no Mineirão. Flamengo aí perdendo aí a chance de encostar mais ainda, né, ou de repente a gente não sabia como seria o jogo do Palmeiras, de repente até curtir aí um pouquinho aí como líder do campeonato até o jogo do Palmeiras, né, que hoje venceu aí o Vasco aí por 4-1 e a gente esperou até acabar essa rodada para a gente comentar e fazer aqui o jogo, análise de jogo aí da derrota do Flamengo para o Cruzeiro, 2-1 no Mineirão, beleza, pessoal? Mas antes da gente falar sobre esse jogo, pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou do jogo, né? O que você achou do Leonardo Jardim, dos jogadores, enfim, a sua opinião é muito importante aqui no canal. E para você que é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado aí por estar acompanhando o canal Leandrão Flá. A gente continua crescendo, inscritos estão chegando no canal, a gente aí em busca aí de 6K aqui no canal, então meu muito obrigado a todos vocês, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos então para essa análise de jogo de Cruzeiro 2, Flamengo 1 pelo Campeonato Brasileiro. A gente volta já já, dá tempo aí de você preparar o seu café, a sua pipoca, aquele danoninho e vem aí para o análise de jogo aqui com o Leandrão. É isso aí, rapaziada. A gente ali na expectativa, né, que o Flamengo fizesse mais um bom jogo aí, frente ao Cruzeiro, né, uma sequência de 3 jogos, uma trinca de jogos, 2 jogos pela Libertadores, né, o primeiro 1-1 no Mineirão, o segundo 2-1 no Maracanã, e aí fomos por terceiro jogo aí valendo o campeonato brasileiro. Lembrando que os resultados aí contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro foram bem positivos, né, pessoal? No próprio Campeonato Brasileiro, mando aí do Flamengo, a gente venceu por 2-1 no Maracanã. Já na Libertadores, repetir aqui, já falei do placar para vocês, estamos classificados aí para quartas de final, e aí veio o jogo de volta, né, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, e infelizmente o Flamengo não teve forças aí para segurar o empate, né, dava até para ganhar o jogo, mas a verdade é que sofremos a virada e o Flamengo perdeu aí 3 pontos no Mineirão, né, pessoal? O Flamengo até começou melhor ali a partida, né? No primeiro tempo, o rubro-negro teve mais controle, né, do jogo. Parecia até algo parecido muito com o primeiro jogo da Libertadores, né? O domínio do Flamengo, né? Criou boas oportunidades e conseguiu ali abrir o placar aos 21 minutos, né? Com Pedro, né, pessoal? O nosso centroavante Pedro, que mais uma vez marcou mais um gol, 15º aí, né? E está aí brigando pela artilharia aí do Campeonato Brasileiro. O time teve chances até para ampliar, mas acabou não aproveitando. É aquele velho problema que o Flamengo tem no último terço. Cria-se bastante, mas a gente peca demais na finalização, né, pessoal? No segundo tempo, a história mudou, né? E parecia novamente aquilo que aconteceu no jogo da Libertadores. O Cruzeiro, né, voltou mais agressivo. Nada, parece que o Flamengo não se encontrava, um Flamengo totalmente diferente do primeiro turno, do primeiro tempo. O Cruzeiro pressionando o Flamengo e conseguindo empate ali logo nos 9 minutos, né? Com o Arroio novamente, né? Que fez um gol aí, numa bela finalização de longa distância, inclusive, né, pessoal? Eu defendo muito o Rossi, mas eu acho que o Rossi falhou nesse gol aí. E se eu fosse o Leonardo Jardim, esbarrei aqui, pessoal, no computador, mas se eu fosse o Leonardo Jardim, eu até utilizava aí o Ender, pessoal, né? O Rossi, não sei, né? De repente precisaria aí pegar um banquinho, treinar um pouco mais, né? Ontem eu achei que foi falha dele aí. Enfim, a partir daí o Flamengo ainda teve oportunidades, né, para fazer aí o segundo gol, mas começou a cometer erros técnicos e perdeu aí o controle da partida
parecia um Flamengo totalmente diferente daquele Flamengo do primeiro tempo, né, pessoal? E veio o golpe, né? Quem não faz, leva, né? É uma premissa aí do futebol e verdadeira, né, pessoal? O golpe veio ali no final. O juiz deu aí 5 minutos de acréscimo, né? E aí, aos 49 minutos, Matheus Pereira, né, pessoal, marcou aí o gol da virada e uma jogada que ainda contou com um desvio ali infeliz, né, do Léo Ortiz. A bola, antes da bola morrer no fundo da rede, acabou resbalando ali no Léo Ortiz, e o Cruzeiro fez aí 2-1 em cima do Flamengo. O ponto principal para análise, né, pessoal? Para mim, o grande problema do Flamengo não foi matar o jogo, foi não matar o jogo quando teve a oportunidade, né, pessoal? E é uma coisa que o Flamengo, desde outros técnicos, é uma particularidade do Leonardo Jardim, o Flamengo cria, cria, cria e tem muita dificuldade na conclusão, na finalização aí. Se a gente fizesse os gols que nós criamos, o próprio Pedro ali perdeu o gol cara a cara com o goleiro, o Carrascal no comecinho do jogo, né, chutou, né, alto pra caramba, né, em vez de chutar no gol. Enfim, o Flamengo cria, mas peca demais na finalização. O primeiro tempo foi positivo, né? Mas quando você joga fora de casa, né? Como foi ontem, né, pessoal? Você abre o placar e tem chance de fazer 2-0, não pode perder esse tipo de chance, né? Tem que ser eficiente, tem que matar o jogo, principalmente o Flamengo que está brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Leonardo Jardim também destacou, né, ali na coletiva justamente a falta de eficiência ofensiva, né, e a queda de rendimento no segundo tempo. Até citou ali que o Flamengo não soube trabalhar a bola, segurar um pouco a bola, né, pessoal, e a gente acabou sofrendo esse segundo gol aí do Cruzeiro. Outro ponto importante para a gente falar foi o terceiro encontro, né, entre Cruzeiro e Flamengo, conforme eu falei no começo aqui do vídeo. Em menos de 2 semanas, depois aí de 2 jogos pelas oitavas da Libertadores, o Flamengo conseguiu a classificação na Liberta, né? A gente está em busca aí do 5º título da Libertadores, mas dessa vez o Cruzeiro deu a resposta aí no Brasileirão. Não sei, né, pessoal? Talvez eu possa estar falando bobeira aqui, mas a carga também de pressão, né? 3 jogos com o Cruzeiro, que é um time bom, está brigando ali também entre os 5 do Campeonato Brasileiro. Isso também na classificação, né? Está ali entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro. Isso também pode pegar, né, pessoal? Essa carga de jogos, de tensão, né? Que foi aí Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, né, pessoal? A situação aí do Campeonato Brasileiro, né? Com a derrota aí, o Flamengo permanece com 45 pontos, né? O Palmeiras, conforme eu falei para vocês, ganhou hoje do nosso arquirrival Vasco da Gama, né? Tomou aí uma goleada de 4, né? Chocolate em pleno agosto, né? O Vasco tomou 4-1 aí do Palmeiras. O Palmeiras chega aí a 51 pontos contra 42 aí do Flamengo. Contra 45 do Flamengo. Acabei fazendo confusão aqui, pessoal. Então, o Flamengo, 45 pontos, o Palmeiras, 51 pontos. O Flamengo vai jogar no próximo dia 2 de setembro com aquele jogo, né, a menos. A gente tem um jogo a menos aí contra o Mirassol. Temos que ganhar lá do Mirassol, né, dia 2. E o Flamengo, essa semana que entra agora, o Flamengo não joga, tem descanso aí para recuperar os jogadores, recuperar a parte física, alguma lesão, algum jogador que está no DM, preocupação com o Pulgar ontem, que colocou bolsa de gelo ali na panturrilha. A gente não tem informação até esse momento da questão do Pulgar, mas a verdade é que o Flamengo vai trabalhar essa semana e no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã, a gente tem aí Flamengo e Botafogo, né, pessoal? Então é ganhar do Botafogo e depois, primeiro pensar no Botafogo e depois ganhar lá do Mirassol, né? A verdade, pessoal, é que a gente está no jogo, a gente está on, né? Eu acredito ainda que o Palmeiras também perca pontos, né? Ainda vai jogar aí com alguns times aí, né? Que vai ter briga forte, né?
no jogo, né? O Palmeiras ainda enfrenta time grandes aí, então assim, eu acho que ainda temos chance, né, de buscar assim o título aí do Campeonato Brasileiro, né? Esperamos que o Flamengo volte recuperado, né, fisicamente e focado, né, pessoal? Não perder essa postura que o Flamengo teve nesses últimos jogos, que a gente elogiou bastante, e a gente, assim, perdeu uma batalha, mas não perdemos a guerra. A gente vai em busca aí desse título do Brasileirão 2026. O resultado foi péssimo, né, para o Flamengo na briga pela liderança, né, porque uma vitória colocaria o Flamengo muito próximo ali, conforme eu falei para vocês, ou até na ponta, né? A gente não sabia o jogo do Palmeiras, né? A gente ficava ali dependendo dos resultados do Palmeiras. O Palmeiras fez a parte dele, mas a gente não pode desistir, né, pessoal? Minha leitura, assim, desse jogo, né, para a gente resumir, né, o Flamengo teve um bom primeiro tempo, né? Faltou eficiência para ampliar aí o placar. O Cruzeiro acabou crescendo muito aí no segundo tempo. O Flamengo perdeu intensidade, né, e cometeu erros, né? Matheus Pereira acabou sendo o homem decisivo ali para o Cruzeiro na segunda etapa, né? E que eu falei, a derrota não apaga aí o que nós fizemos na Taça Libertadores, mas temos que separar as coisas, né, pessoal? E a verdade, eu falei, a gente perdeu uma guerra, perdeu uma batalha, não perdeu uma guerra, mas uma derrota dessa para o Cruzeiro acende um alerta, né? Para a gente aí na briga do Brasileirão. A gente não pode, né, pessoal, com o Cruzeiro, com qualquer time que a gente for jogar, a gente não pode criar tantas jogadas e perder, né, as chances de matar o jogo, né, pessoal, de fazer os gols, beleza? É isso aí, esse foi uma análise de jogo aqui no canal Leandrão Fla, de Cruzeiro 2, Flamengo 1. Deixa aqui para mim nos comentários, pessoal, aqui embaixo, ó. Comenta aí o que você achou do jogo. É importante a sua opinião aqui no canal. Se você puder compartilhar o vídeo, compartilhe, né, para aumentar aqui as visualizações no canal. Eu fico muito agradecido, né? E continue aqui com a gente, prestigiando o canal Leandrão Fla, para a gente crescer cada vez mais aqui na plataforma, beleza? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, pessoal, porque fazer o bem não faz mal a ninguém. Tamo junto, até a próxima. Valeu, tamo junto.